O nome dele era Albert Speer, arquiteto, ministro, confidente de Adolf Hitler e, segundo ele mesmo afirmou mais tarde, sua consciência. Um homem quieto, de terno impecável e voz suave, sem gritos, sem violência, sem demonstrações grosseiras de poder. Ainda assim, esse homem esteve no centro de um dos regimes mais malignos da história da humanidade. Para o mundo, ele se destacava entre os líderes nazistas. Ele não era um soldado nem um fanático que gritava. Em vez disso, ele era refinado, inteligente e até talvez charmoso. No entanto, esse charme e essa postura calma o tornavam ainda mais perigoso. Albert Speer construiu o palco físico onde a loucura de Hitler se desenrolou. Ele projetou as cidades, estádios e monumentos e manteve a máquina de guerra da Alemanha funcionando muito depois de a derrota ser inevitável. Ele usou o trabalho escravo, ignorou o sofrimento e, no final, conseguiu sair livre após a guerra. Ele disse ao mundo que estava arrependido. Ele afirmou que não sabia a extensão completa dos horrores que haviam sido cometidos. Ele disse que era apenas um homem fazendo seu trabalho e, por anos, muitos acreditaram nele. Por anos, ele foi conhecido como o bom nazista. No entanto, a história e as evidências disponíveis contarão uma história bem diferente. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Albert Speer nasceu em 19 de março de 1905 em Mannheim, no sudoeste da Alemanha. Ele era o filho do meio de 3 irmãos. Criado em uma família rica, seu pai e seu avô eram arquitetos respeitados, e sua mãe, Luisa, vinha de uma família privilegiada e esperava que seus filhos se comportassem com decoro e precisão. A vida na casa dos Speer era tranquila, ordenada e formal. Emoções eram desencorajadas e conquistas eram esperadas. Albert depois diria que não se recordava de ter sido abraçado pelos pais. E ele cresceu cercado por instrumentos de desenho, plantas e maquetes de edifícios. Para ele, a arquitetura não era apenas uma profissão, era parte integrante de sua identidade. Na década de 1920, a Alemanha estava abalada física e emocionalmente após a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes havia humilhado a nação, tirando-lhe terras, dinheiro e orgulho. A inflação havia subido a tal ponto que salários que podiam comprar um pão pela manhã já não conseguiam fazê-lo à tarde. Mas apesar desse caos, Albert Speer parecia em grande parte intocado. Ele vivia confortavelmente, esquiava nos Alpes e estudava matemática e design. Enquanto estudava em universidades de Munique e mais tarde em Berlim, ele se tornou aluno de Heinrich Tesseno, um dos principais arquitetos da Alemanha, conhecido por seus projetos simples e elegantes. Tesseno não era apenas um professor, ele também era um mentor, acreditando que a arquitetura deveria ser honesta, caracterizada por linhas claras, sem desperdício e sem arrogância. Albert o admirava profundamente e por um tempo compartilhou sua visão de beleza como algo puro e atemporal. Nesse momento de sua vida, Albert era apolítico. As entradas em seu diário refletiam apenas suas aulas, desenhos técnicos e uma leve ansiedade sobre o avanço de sua carreira. A Alemanha passava por grandes mudanças e no fim dos anos 1920, o desemprego crescia e protestos ocupavam as ruas. O governo parecia fraco e novos cartazes haviam aparecido nas paredes, exibindo um estranho símbolo vermelho e preto, prometendo que a Alemanha se ergueria novamente. O Partido Nazista,
ainda era pequeno em 1930, sendo visto por muitos apenas como uma gangue de homens barulhentos e irritados, e Albert Speer inicialmente não se envolveu com esse mundo. Ele achava a política confusa e vulgar, mas tudo mudou numa noite de dezembro de 1930, quando um colega da universidade o convidou para uma reunião do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esses eram os nazistas e o palestrante convidado, Adolf Hitler. A reunião aconteceu em uma cervejaria lotada em Berlim, onde Adolf Hitler falou por 2 horas sem anotações ou hesitação. Ele abordou temas como traição, a humilhação do Tratado de Versalhes, o orgulho perdido da Alemanha e a necessidade de unidade e renovação. Albert Speer ficou comovido com esse discurso e mais tarde escreveu: "Foi o primeiro discurso político que realmente me emocionou. Eu senti que pertencia àquilo." Ele caminhou para casa naquela noite atordoado, e naquele momento seu rumo na vida mudou para sempre. Ele entrou no Partido Nazista em 1931, considerando-o inofensivo e até uma tendência entre alguns estudantes. Ele não pensava em ódio ou em guerra, em vez disso pensava em ordem, propósito e pertencimento. Assim começou um capítulo crucial na vida de Albert Speer, um que mudaria para sempre sua carreira e sua consciência. O ano agora era 1931. A Alemanha estava em ruínas, uma nação dividida entre a esquerda e a direita política, mergulhada em fome e medo. O partido nazista de Hitler estava em ascensão, explorando a raiva generalizada encontrada em cada cervejaria e esquina. Para a maioria das pessoas, Hitler era uma curiosidade, um estranho desafiando ruidosamente o sistema. Mas, para Albert Speer, no entanto, ele era algo completamente diferente. Speer havia se juntado ao partido nazista naquele ano quase por impulso para ajudar um amigo. Ele pagou sua pequena taxa de filiação e participou de algumas reuniões locais. Mas, só no início de 1932 que o destino e sua própria ambição o colocaram frente a frente com Adolf Hitler. Naquela primavera, um dos antigos professores de Speer pediu que ele ajudasse a reformar a sede do Partido Nazista em Berlim. A tarefa era simples: redecorar alguns cômodos, melhorar a iluminação e reorganizar os móveis. O homem responsável pelo projeto era Karl Henker, um organizador do partido que reconheceu o profissionalismo de Speer. O trabalho transcorreu sem problemas, e em poucos meses, Henker entrou em contato novamente, desta vez buscando a ajuda de Speer para um projeto mais importante. O projeto de um palco para um grande comício em Berlim, onde o próprio Hitler estava programado para discursar. Speer aceitou o desafio, sem saber que esse trabalho mudaria o curso de sua vida para sempre. Quando Hitler entrou no salão naquela noite e viu as linhas limpas, a simetria e as bandeiras bem posicionadas, virou-se para Henker e perguntou: "Quem projetou isso?" Henker informou a ele que foi Albert Speer. No dia seguinte, Speer recebeu um convite para se encontrar com o futuro Führer. Mais tarde, ele descreveria a experiência como surreal. Ele entrou em um escritório simples e Hitler se levantou da cadeira para cumprimentá-lo, oferecendo um sorriso caloroso e um aperto de mão. Não havia nenhuma da raiva ou dos gritos que Speer tinha presenciado em público. Em vez disso, o Führer estava calmo, curioso e quase tímido. Eles conversaram sobre arquitetura, discutindo a Roma antiga, a beleza do design neoclássico e o significado dos monumentos. Hitler, que um dia aspirou ser artista, ficou animado ao encontrar alguém que compreendia sua visão. Ele falou comigo como um artista fala a outro. Speer mais tarde refletiria que ele estava cheio de ideias, cheio de visão. Esse encontro criou uma conexão instantânea e, a partir daquele momento, Hitler passou a se referir a Speer como Mein Architekt, que, claro, significa meu arquiteto.
ansioso para manter essa conexão especial. Speer faria qualquer coisa para garantir que Hitler estivesse feliz. Em 1933, depois que Hitler se tornou chanceler da Alemanha, ele tinha planos de realizar um grande comício em Berlim para mostrar a força e a unidade do novo regime. Ele designou Albert Speer para a tarefa de planejar o evento. Apesar de ter recursos limitados e um prazo apertado, Speer compensou usando sua imaginação. No antigo Sportpalast de Berlim, ele posicionou 130 holofotes antiaéreos ao redor da arena, apontando diretamente para o céu noturno. Quando ativados, eles formavam colunas imponentes de luz branca, criando uma jaula brilhante de radiância que se estendia das nuvens até o chão. Parecia uma catedral feita não de pedra, mas da própria luz. As pessoas ficaram maravilhadas, e o espetáculo impressionante se tornou uma das imagens mais icônicas da propaganda nazista, representando poder, unidade e eternidade. Speer mais tarde lembrou, abre aspas, era como se estivéssemos dentro de uma abóbada celestial e o Führer estivesse no centro dela. Hitler ficou fascinado com aquilo, e esse único momento impulsionou Speer ao estrelato dentro do regime. Após esse sucesso, convites começaram a chover para Speer projetar mais comícios, sedes do partido e campos de desfiles. Ele se encontrava regularmente com Hitler na chancelaria ou na residência particular do Führer na Baviera. As conversas deles iam desde política até arte, de arquitetura até destino. Hitler admirava a calma e a eficiência de Speer, enquanto Speer admirava a certeza de Hitler. Durante os jantares, Hitler costumava desenhar sua visão de uma nova Alemanha grandiosa, cheia de cúpulas imponentes, praças vastas e amplas avenidas que fariam o velho mundo parecer pequeno. Em comparação, Speer levava esses esboços para casa, refinava-os e depois os devolvia com planos detalhados, transformando as fantasias de Hitler em projetos concretos. No ano seguinte, as habilidades de Speer foram testadas em uma escala que poucos arquitetos já enfrentaram. O comício anual do Partido Nazista em Nuremberg estava programado para ser filmado por Leni Riefenstahl para um grande filme de propaganda intitulado Triunfo da Vontade. Speer projetou todo o local, com enormes arquibancadas de pedra, fileiras precisas de bandeiras e o grande pódio central onde Hitler discursaria para centenas de milhares de seguidores. Ele planejou meticulosamente cada detalhe, como a luz iluminaria as bandeiras ao pôr do sol, a posição das câmeras e a marcha sincronizada dos soldados pelo campo. Todo esse projeto não era apenas sobre arquitetura, era sobre psicologia, e o efeito que Speer havia criado era hipnótico. O público parecia interminável e perfeitamente organizado, unido por sua devoção sem fim. Speer havia criado a linguagem visual da ditadura, e através das lentes da câmera de Riefenstahl, essa imagem foi espalhada pelo mundo. Em particular, Hitler disse a Speer que ele era o único que compreendia sua visão e o chamou de gênio. Assim, Speer começou a se ver como mais do que apenas um arquiteto. Ele estava construindo não apenas edifícios, mas símbolos, escreveu ele mais tarde. Cada edifício tinha como objetivo mostrar a grandeza do nosso movimento e a eternidade do Reich. No entanto, por trás desse senso de propósito, algo mais sombrio estava surgindo. A beleza e a perfeição da arquitetura faziam parte de uma enganação. Ela não foi projetada para elevar o povo, mas sim para controlá-lo. Em 1937, Albert Speer havia se tornado o inspetor-geral de construções do Reich, uma das posições mais poderosas na Alemanha nazista. Ele respondia diretamente a Hitler e juntos começaram a planejar seu projeto mais ambicioso até então: o renascimento de Berlim.
Idealizada como a capital de um novo império chamado Germânia, Hitler queria que Berlim se tornasse o coração de seu império. Uma cidade que pudesse acomodar 10 milhões de pessoas, repleta de palácios de mármore, monumentos e avenidas mais largas do que qualquer outra existente na Terra. No seu centro ficaria o Volkshalle, ou Salão do Povo, coroado por uma cúpula tão expansiva que faria a Basílica de São Pedro, em Roma, parecer pequena. No interior, 180 mil pessoas poderiam se reunir para ouvir o Führer falar. A construção da cidade ocorreria em etapas secretas, preparadas para serem concluídas após a vitória antecipada na guerra que Hitler estava planejando. Como preparação, milhares de casas foram demolidas, famílias foram realocadas à força e judeus foram expulsos de bairros inteiros, para abrir caminho para essa nova cidade da raça superior. E Speer foi quem supervisionou todo o processo. Ele não questionou nem protestou, simplesmente construiu e projetou, como ele mesmo admitiria mais tarde. Citação: "Fiquei intoxicado com a grandiosidade do trabalho. Meu senso de responsabilidade desapareceu. No final da década de 1930, Albert Speer já não era apenas um arquiteto. Ele havia se tornado o projetista dos sonhos de Hitler e o construtor de seu império. No entanto, não demoraria muito para que seu trabalho fosse além do mármore e da pedra, e ele deixasse de projetar edifícios para começar a construir armas. O sonho da Germânia foi colocado em espera. Os exércitos de Hitler haviam invadido a Polônia e a Europa estava em guerra. Para Albert Speer, essa mudança foi repentina, mas não indesejada. Os grandes edifícios, o mármore, os campos de desfile, tudo isso poderia esperar por enquanto. Hitler precisava de alguém que pudesse construir para a guerra, e Speer estava pronto. Em 8 de fevereiro de 1942, uma aeronave transportando Fritz Todt, ministro de armamentos e munições de Hitler, explodiu durante a decolagem do quartel-general do Führer na frente oriental. Não houve sobreviventes. Todt havia se tornado um dos poucos homens corajosos o suficiente para dizer a verdade a Hitler, que a Alemanha não venceria uma guerra longa contra o poder conjunto da Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. Horas antes de sua morte, ele informou seus assessores que continuar a guerra era inútil. Se o acidente foi realmente um acidente ou algo mais sinistro ainda não está claro. Porém, em menos de 24 horas, Hitler nomeou Albert Speer como sucessor, e o arquiteto de 36 anos passou a controlar toda a economia de guerra da Alemanha. E desde o momento em que assumiu, Speer se dedicou totalmente ao trabalho. As fábricas estavam operando com metade da capacidade, os recursos eram escassos e a burocracia havia estrangulado a produção. Então, Speer começou a reorganizar tudo. Ele simplificou os projetos, cortou desperdícios e centralizou o controle. Sob seu ministério, ele introduziu cronogramas rigorosos, gráficos de eficiência e um novo foco em resultados ao invés de hierarquia. Mesmo enquanto os bombardeiros aliados destruíam cidades alemãs, a produção aumentou. Mais aviões, mais tanques, mais munição, e entre 1942 e 1944, a produção de armamentos triplicou. Para Hitler foi um milagre e ele chamou Speer de seu salvador. Para outros, ele ficou conhecido como o nazista que fazia as coisas acontecerem. Mas por trás desses números há uma verdade brutal. Para manter suas fábricas funcionando, Speer precisava de trabalhadores, milhões deles. E com a maioria dos homens alemães lutando na frente de batalha, não havia ninguém em casa para trabalhar. A solução viria de Fritz Sauckel, o oficial nazista responsável pelo trabalho. Sauckel prometeu a Speer um suprimento interminável de trabalhadores dos territórios ocupados. Homens, mulheres e até crianças que foram reunidos à força e enviados para a Alemanha em vagões de gado. Eles vieram da Polônia, da França, dos Países Baixos e da União Soviética.
Eles chegavam acorrentados, apavorados, exaustos e famintos. E em 1944, mais de 12 milhões de trabalhadores estrangeiros estavam trabalhando na Alemanha, muitos deles diretamente sob o programa de armamentos de Speer. Vivendo em campos cercados por arame farpado, onde eram espancados. Se diminuíssem o ritmo, eram privados de comida, descanso e remédios. Milhares morriam a cada mês. Speer insiste que tentou melhorar as condições deles, mas documentos e depoimentos de sobreviventes contam uma história bem diferente. Em 1943, o ministério dele começou a construir fábricas subterrâneas para proteger a produção dos bombardeios aliados. Uma das mais infames é Dora Mittelbau, escondida sob as montanhas Harz. Aqui, prisioneiros do campo de concentração de Buchenwald foram forçados a construir os novos foguetes V2, as chamadas armas de vingança de Hitler. Os túneis eram escuros, úmidos e mortais. Os trabalhadores dormiam no chão cercados por cadáveres e, se vacilassem, eram enforcados na frente dos outros. Dezenas de milhares morreriam de fome, doença ou execução. Speer visitaria Dora no final de 1943. Ele caminhou pelos túneis, viu os corpos, a sujeira e os homens morrendo. E, em resposta, ele aumentaria as metas de produção. Mais tarde, nos julgamentos de Nuremberg, Speer alegaria ignorância, afirmando que não sabia nada sobre o Holocausto ou os assassinatos em massa que ocorriam nos campos. No entanto, as evidências sugerem o contrário. Ele participou de reuniões onde o trabalho forçado nos campos de concentração era discutido abertamente. Ele recebeu relatórios indicando, entre aspas, escassez de material humano, uma frase que significa que as pessoas estavam morrendo mais rápido do que podiam ser substituídas. E ele pessoalmente autorizou contratos com a SS para fornecer trabalhadores escravizados para suas fábricas. Não há dúvida de que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Em suas próprias palavras, escritas anos depois, Speer admitiu, abre aspas, agora vejo que eu deveria ter sabido. Meu erro não foi perguntar o que estava acontecendo, mas isso é enganoso, ele não deixou de perguntar. Ele escolheu não se importar. Em 1944, a maré da guerra havia mudado. Os aliados haviam desembarcado na França e o Exército Vermelho avançava pelo leste. As cidades alemãs estavam em chamas. Mesmo assim, Hitler ainda acreditava que a vitória era possível. Speer, por outro lado, trabalhava incansavelmente para manter as fábricas funcionando. Ele criou novas redes de produção no subsolo, ordenou a reconstrução de fábricas bombardeadas e reorganizou o transporte e o fornecimento de combustível. Mesmo quando a lógica sugeria que a guerra havia acabado, Speer continuou lutando não com armas, mas com pranchetas e prazos. Em reuniões, ele dizia aos colegas que seu dever era, abre aspas, manter a máquina viva o máximo possível, e foi isso que ele fez. A guerra se arrastou mês após mês, em grande parte porque Albert Speer garantiu que isso fosse possível. Quando 1945 começou, a Alemanha estava em colapso, bombas caíam diariamente, as ferrovias estavam destruídas e milhões ficaram desabrigados. Hitler se refugiou em uma fantasia, convencido de que essas novas armas milagrosas salvariam o Reich, mas Speer sabia que tudo havia acabado. Em março, Hitler emitiu o que ficou conhecido como o Decreto Nero, que ordenava a destruição de tudo que fosse útil ao inimigo: pontes, fábricas, fazendas e usinas de energia. Se a Alemanha não pudesse vencer, não sobreviveria. Pela primeira vez, Speer hesitou. Ele percorreu várias cidades, orientando discretamente os oficiais a ignorar o decreto. Ele se reuniu com generais, implorando por razão e até mesmo contemplando assassinar Hitler. Mais tarde, ele alegaria que esse foi seu despertar moral, sua tentativa de salvar o que restava da Alemanha, mas sua resistência foi calculada.
silenciosa e veio tarde demais. Milhões já estavam mortos. Em abril de 1945, o Império de Hitler havia encolhido para alguns quarteirões em Berlim. No bunker do Führer, a outrora estreita amizade entre Hitler e Speer finalmente se desfez. Speer confessou que havia desobedecido às ordens de destruição do Führer. Hitler ouviu em silêncio e simplesmente respondeu: "Se isso for verdade, você me traiu." Eles nunca mais se encontrariam. Em 8 de maio, a Alemanha se rendeu, a guerra acabou e Hitler estava morto. O Reich que construiu virou escombros. Albert Speer, o homem que uma vez prometeu construir um mundo que duraria 1000 anos, saiu das cinzas e se entregou aos aliados. Embora ele não fosse enfrentar um pelotão de fuzilamento, mas sim um tribunal. Com a Alemanha em ruínas, cidades devastadas, ferrovias retorcidas e o Reich reduzido a fumaça e escombros. Soldados aliados recuperam milhões de documentos, plantas, ordens e listas dos destroços. Os restos de papel de uma ditadura e, entre eles, a assinatura de Albert Speer aparecia repetidamente. Speer se rendeu voluntariamente. Em Hamburgo, ele se entregou à custódia britânica vestindo um terno simples. Tão educado como sempre, não havia pistola, nem cápsula de cianeto, nem resistência final, apenas obediência silenciosa, como se apresentasse para outra missão. Para muitos oficiais aliados, ele não se encaixava na imagem de um nazista. Ele falava inglês perfeitamente, apertou as mãos e agradeceu aos seus guardas. Quando perguntado sobre Hitler, ele suspirava e respondia, abre aspas, uma tragédia para a Alemanha. A apresentação havia começado em novembro de 1945. O Tribunal Militar Internacional havia sido aberto em Nuremberg, a mesma cidade onde os refletores de Speer um dia iluminaram. Catedrais no céu, 22 líderes sobreviventes do Terceiro Reich sentariam no banco dos réus. Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel e Speer. Repórteres lotam a galeria e as câmeras gravam enquanto o mundo exigia respostas. Enquanto outros poderiam ter delirado ou negado, Speer se comportaria de forma diferente. Ele sentou-se ereto, ouviu atentamente e falou com calma e precisão. Ele admitiu responsabilidade moral pelo regime, expressou seus sentimentos de vergonha e afirmou que não sabia sobre os campos de extermínio. Isso chocou muitos que estavam assistindo. Este era um nazista pedindo desculpas, algo simplesmente inédito. Ele continuou dizendo, abre aspas, eu estava em uma posição de responsabilidade por causa disso. Eu devo compartilhar a culpa. Ele faz uma pausa antes de acrescentar quase suavemente. Se eu sabia dos crimes em detalhes ou não, eu sabia que algo terrível estava acontecendo. Suas palavras ressoando por todo o tribunal. Historiadores mais tarde chamariam isso de a defesa mais inteligente já feita em Nuremberg. Ao admitir alguma culpa, Speer se distancia dos piores crimes, apresentando-se não como um monstro, mas como um homem que havia perdido o rumo. E parecia funcionar. Enquanto Göring, Ribbentrop e outros são condenados à forca, Speer recebe uma sentença de 20 anos na prisão de Spandau. Os juízes o descrevem como, abre aspas, um homem instruído que deveria saber mais após ser sentenciado. Ele faz uma leve reverência, agradece ao tribunal e é levado embora, com o mundo começando a vê-lo não como o construtor de uma ditadura, mas como seu sobrevivente arrependido. A prisão de 1987, após a morte de seu último detento, Rudolf Hess, e o local foi limpo para evitar que se tornasse um santuário neonazista. Ela já foi uma fortaleza pesada de pedra e silêncio.
Apenas 7 prisioneiros foram mantidos lá ao mesmo tempo, com Speer entre eles. Sua rotina diária era rígida. Ele varria o chão, cuidava de um pequeno jardim e cortava lenha. Ele contava os tijolos das paredes ao seu redor e, para se exercitar, caminhava em círculos exatamente 10.000 passos por dia, um hábito que se tornou uma obsessão durante a noite. Usando pequenos pedaços de papel contrabandeados pelos guardas, ele escrevia, mantendo diários detalhados cheios de memórias, pensamentos e reflexões sobre o passado. Ele descrevia Hitler como carismático e destrutivo, enquanto via a si mesmo como ingênuo, ambicioso e cego. Citação: "Eu entrei para o partido por causa do seu apelo à ordem", ele escreve. "Fiquei porque queria construir, não percebi que estava construindo para um demônio." Embora o tom seja calmo, reflexivo e arrependido, mesmo em seu remorso, Speer edita sua narrativa. Ele remove as ordens que assinou, as reuniões que participou e as fotografias que o mostram parado à beira de valas comuns. Ele elaborou sua própria história, assim como um de seus projetos arquitetônicos. Em 1966, Speer cumpriu sua sentença e saiu livre pelos portões de Spandau, magro e de cabelos grisalhos, carregando apenas uma mala e centenas de páginas de anotações. Do lado de fora, ele foi cercado por repórteres, flashes disparando, um deles gritando: "Senhor Speer, o senhor ainda se sente culpado?" Ele então responde suavemente: "Como alguém poderia não se sentir?" Durante a noite, ele se tornou uma sensação. Seu primeiro livro dentro do Terceiro Reich saiu em 1969. Parece uma confissão. Inteligente, emocional e quase poético, Speer se retrata como o tecnocrata leal que caiu sob o feitiço de Hitler e depois reconheceu a verdade. Mas tudo isso veio tarde demais. Os leitores ficaram cativados e, para muitos, é a primeira vez que um alto nazista fala como um ser humano e não como um fanático. Apresentadores de televisão o convidavam ao vivo e jornalistas o chamavam de, abre aspas, o único homem decente entre eles. Ele aparecia em documentários elegante e articulado, alertando a próxima geração sobre, abre aspas, os perigos da obediência cega para um mundo exausto de monstros. A civilidade de Speer era reconfortante. Ele se tornou um símbolo de que a redenção era possível. Por 20 anos, Albert Speer vendeu uma narrativa que o mundo queria acreditar, de que algo assim poderia existir, como um bom nazista. Ele se retratou como um homem que serviu a Hitler, mas que não compartilhava de seu ódio. Um homem que fazia parte do mal, mas de alguma forma se mantinha afastado dele. Mas a redenção baseada em mentiras não dura. Nas décadas de 1970 e 1980, historiadores começaram a vasculhar arquivos e descobrir atas de reuniões, memorandos e cartas que Speer nunca mencionou. Eles encontram sua assinatura em solicitações de orçamento de mão de obra de campos de concentração, para filtros de máscaras de gás fornecidos a Auschwitz e ordens de construção para fábricas administradas pela SSA. Em um memorando de 1943, Speer escreve que mais trabalhadores devem ser, abre aspas, garantidos nos campos. Em outro, ele discute a visita a Mauthausen, um dos campos mais mortais da Áustria. A imagem do tecnocrata inocente estava começando a desmoronar. Até mesmo seus diários da prisão mostram sinais de cálculo. Pesquisadores descobriram que ele os editou posteriormente, removendo páginas que o ligavam diretamente aos programas de trabalho forçado. O que ele chamava de honestidade era, na verdade, autoprojetação, o projeto final de um arquiteto que não conseguia parar de construir, mesmo quando a estrutura era ele próprio. Em 1º de setembro de 1981, enquanto estava em Londres para uma entrevista de televisão, Albert Speer faleceu silenciosamente em seu quarto de hotel aos 67 anos de idade. Não houve julgamento, nem confissão, nem acerto de contas, apenas um corpo levado sob um lençol,
junto com uma pilha de manuscritos que ele deixou para trás. Nos anos que se seguiram, historiadores trabalharam para juntar a verdade. Speer estava ciente do Holocausto e, embora talvez não soubesse de todos os detalhes, certamente sabia o suficiente. Ele participou da Conferência de Posen, onde Himmler discutiu abertamente, abre aspas, a exterminação dos judeus, e ele visitou os campos que abasteciam seu ministério. No fim das contas, a ideia do bom nazista era um mito. Havia apenas um homem astuto que entendia o que as pessoas queriam ouvir. A vida de Speer oferece uma lição desconfortável. Grandes crimes nem sempre exigem grandes monstros. Eles podem ser realizados por pessoas inteligentes, disciplinadas e normais. Speer exemplificou o que os psicólogos mais tarde chamariam de banalidade do mal. Ele não nutria ódio, simplesmente obedecia. Não cometeu assassinato pessoalmente, mas o possibilitou e, ao fazer isso, tornou o assassinato em massa possível. Speer fez todo o esforço para não parecer um monstro por fora, mas ainda assim um monstro por dentro continuava vestindo a pele de um bom nazista.